Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Ministério Pão Vivo, chegando para mais um capítulo de estudos de aprendizado no livro de Deus. Nesse tempo de materialismo, nesse tempo de apostasia, nada melhor de que estarmos com o nosso olhar fixo na palavra do Senhor. E mais de que o nosso olhar, fazer aquilo que Davi, o rei Davi, declarou: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lembre-se de que o apóstolo Paulo também disse em Romanos, capítulo 10, falando da palavra, ele disse que a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir a palavra. Então, no nosso caminhar com Deus, como filhos dele, como cristãos, a base, os fundamentos da nossa fé devem estar na palavra de Deus. Você sabe que existem denominações e denominações tradicionais que estão ruindo, e a razão é simplesmente a base fundamental dessas denominações, dessas religiões, são as doutrinas dos homens. E, lembre-se, Jesus, certa feita, condenou as regrinhas e mais regrinhas, dogmas e mais dogmas, e ele disse que isto são doutrinas de homens. Por isso, o Ministério Pão Vivo prisma-se pelo estudo, o estudo basilar da palavra de Deus. Nós encerramos o nosso vídeo anterior, então, o nosso capítulo falando daquela controvérsia entre Jesus e os judeus. Quando ele disse antes que Abraão viu o meu dia e se regozijou. E os oponentes dele disseram: ele não tem 50 anos e diz conhecer Abraão. E ele disse taxativamente: antes que Abraão existisse, eu sou. A gente aprendeu que este eu sou, ele estava se referindo ao encontro de Moisés com Deus, lá na sarça ardente. E, olha, na Bíblia, aliás, no Velho Testamento, é repetido mais de, aliás,
quase 7.000 vezes o termo eu sou, porque é uma referência ao nome de Deus. Dê uma olhada com capricho, com dedicação na sua Bíblia. E todas as vezes que tiver Senhor com letra maiúscula, com S maiúsculo, é uma referência a este eu sou, que é o nome de Deus. Quase 7.000 vezes. Se não estou enganado, 6.827 vezes. Se houve engano, a gente vai consertar em próximos vídeos. Então, lembre-se, Jesus que tinha as duas naturezas, ele era divino e humano. E os judeus, os ouvintes dele, só o conheciam como homem. E por isso assustaram quando ele disse: Abraão viu o meu dia e se regozijou. Eles questionaram. O questionamento deles foi correto, porque eles disseram: ele não tem 50 anos e diz conhecer Abraão. Abraão era antiquíssimo. Como? Se ele não tem 50 anos, está dizendo que conheceu Abraão, que Abraão viu o dia dele e se regozijou? Mente natural. Ele que tinha as duas naturezas, sabendo, ousado naquilo que ele ensinava, naquilo que ele era, ele sempre assumiu a sua identidade, a sua divindade. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, é muito bom saber que a gente serve a Jesus, não como o menino de Belém, não como um bebezinho, não como aquele ser histórico, mas como Deus que ele era. Agora, nada de distinção, fazendo parte de uma trindade. Lembre-se o profeta Isaías, que muito profetizou sobre Jesus. Lá no seu livro, Isaías 44, 24, ele diz que Deus estava sozinho quando criou o céu e a terra na sua plenitude, na criação. Que pena que a partir do quarto século, quando foi sistematizada a chamada doutrina da Trindade, aí passou a se crer, a se ensinar
E as pessoas, embora neguem, mas passaram a crer em 3 pessoas da divindade, a ensinar que na criação tinha 3 pessoas atuando na criação. Mas o profeta que tinha a revelação, ele desfaz esta crença que Deus estava sozinhos. Mas vem aquela pergunta tradicional, lá de Gênesis 2 ou 1:27. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E então, mas como? Façamos está no plural. Então, era mais de um. Aí criaram-se aquela ideia de 3. No próximo vídeo, nós iremos ver o que quer dizer este façamos, porque a gente não tem medo de texto nenhum, de escritura nenhuma neste ensino, porque a gente tem a revelação da verdade. Então, a nossa base escriturística é que Jesus tinha as 2 naturezas. Ele era homem, foi homem, sim, mas foi Deus ao mesmo tempo. É o Deus na forma humana. Foi ele. João falou que tudo foi criado por ele e para ele. Ele estava assim. Esse façamos, ele estava, era ele que estava dizendo, façamos. Mas ficam as interrogações. E quem mais estava com ele para ele dizer, façamos? Veremos isto no próximo vídeo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.